Dificuldade de entender que eles brigavam lá, que isso é uma construção aqui, porque a gente traz aí um segundo tema que depois a gente vai aprofundar. Né? Inclusive para as pessoas entenderem, porque é muito essa coisa. Aí, quando eles estão por baixo, a gente fica do lado deles. Podia perguntar, Gilson, um pouco essas diferenças. Eu tenho um problema com esse super-homem europeu. Lidar com as diferenças e o que era possível compartilhar. A gente em reação, a gente... Uma pergunta que sublinha as diferenças. Ele sublinhou as semelhanças. É isso que eu quis fazer. Eu usei o étnico, porque me faltou outra palavra, porque não era só Agora falta você explicar o Quilimane, tá? Eu não sei explicar, eu não conheço essa parte. Explicar o que eu teria que ver no mapa. Eu acho que é um porto. Não gravou, porque eu li como lá. Benguela, São né? desembarques Exatamente. Moçambique e Quilimane. Então eu posso fazer uma pergunta por aí. Porque É a questão que esses nomes, Quilimane, na verdade, são portos. Eu posso fazer essa pergunta. Aí eu explico isso e pergunto. Então, são pessoas... Nesse desembarque também tinha Quilimane. Fala assim... O que é isso? Não, o que é isso não? Eu acho que eu já posso responder. Já pode responder. Seria legal também você colocar um pouco... Mas a gente pode, a gente não precisa... Se você quiser colocar, a gente pode colocar as diferenças. A gente chamou 4 exatamente porque não precisa ter só um discurso. Os discursos são complementares, mas tem... Por exemplo, e também a questão, por que é só etnicidade, né? Porque etnicidade é uma coisa, mas eu acho que tem... Vamos lá. Porque depois usa ou não, mas... Pode continuar. Era a questão das etnicidades e a questão dos estados, que não corresponde, né? Que é mais complexo isso, né? Então, talvez você pode falar um pouco disso. E também uma outra questão que eu agora estou sempre vendo, que acho que tem uma relevância, é que quando você olha para Angola, tem duas regiões bem diferentes, né? Uma é a floresta, onde a maioria das pessoas são agricultores, e o sul de Angola e o leste, que é de pastores, que é de savana, né? Então, isso também deve ter algum impacto, porque essas pessoas têm um cotidiano diferente, os pastores, eles têm práticas diferentes, de repente também rituais diferentes, apesar de ter uma língua... né? Banto em comum, mas essa diferença... Passa a palavra para ele falar isso. Ele está gravando já. Não está? Não tem problema, depois corta. A gente pode ir. Tá bom, mas então, isso você não acha que tem uma relevância também entre os grupos de africanos que vieram para cá? E será que dá para aqui... tem registro dessas diferenças? Entre grupos de pastores e agricultores, por exemplo? Não, que eu saiba, isso não tem sido objeto de estudo, mas realmente é uma coisa importante de estudar. Eu enfatizo as semelhanças justamente para ir contra uma bibliografia que tende a argumentar que os africanos vieram para cá super divididos, cada tribo é uma cultura totalmente diferente e eles brigam entre si e tal, não há união possível, né? E agora, está certo que havia brigas ou conflitos, né? O Joseph Elpers, especificamente com relação aos moçambicanos, ele ele reproduz o texto de um viajante observando os escravos entrando num navio negreiro. Eu não lembro o porto em Moçambique, mas os escravos de etnia Makua eram muito altivos e mostravam desdém para os outros grupos e tentavam se manter à parte. Quer dizer, o viajante registra esse desentendimento. Agora, eu acho que, em primeiro lugar, na maioria dos casos, os grupos são pequenos, né? Ou seja, no caso de Moçambique, por exemplo, o Quelimane, né, que é esse porto, recebe gente do interior do continente. Já em 1810, 1830, o tráfico está penetrando quase até o centro do continente, né? Então, em geral, os navios chegam com gente de muitos lugares. E numa cidade grande como o Rio, seria possível manter
talvez uma identidade específica dos Makua, por exemplo, que seria um grupo, talvez o maior grupo que vem de Moçambique. Mas na região de fazendas, eles vão ter que conviver com gente de outras áreas, de outros grupos, né? E a questão que se coloca é como que se dá essa negociação entre as pessoas. E eu apostaria numa negociação mais pacífica, em parte também pensando nas condições da escravidão. Pesquisas mais recentes estão mostrando que as taxas de alforria eram muito maiores em propriedades pequenas do que em propriedades grandes. O que caracterizava a experiência do escravo na grande fazenda no século XIX era uma comunidade fechada, o fato de ser uma comunidade fechada. Pouca gente conseguia escapar disso. Quer dizer, se você compara com o sul dos Estados Unidos, ainda provavelmente havia taxas de alforria mais altas. Mas esses escravos não estavam se comparando com o pessoal nos Estados Unidos. Se estavam se comparando com alguém, seria com os escravos nas pequenas propriedades, né? E eles podem ter ficado mais chateados ainda pelo fato de que, em comparação com as pequenas propriedades, eles não tinham essa possibilidade de escapar. E se a gente pensa aqui nessa região, mas no Vale do Paraíba, eles são realmente uma primeira ocupação, uma coisa que você sempre frisa muito. Você tem uma população majoritariamente escrava e majoritariamente africana durante algumas décadas. Pode desenvolver um pouquinho mais a ideia sua, mas eu acho que isso é importante de frisar. Eu acho que a matriz cultural da senzala, especialmente no Vale do Paraíba, na região cafeeira do Vale, que se implanta a partir de 1810 ou 1820 em diante, que a matriz cultural vem da África Central Ocidental, das regiões mais próximas à costa. O Joseph Miller mostrou isso, que mesmo quando o tráfico chega no centro do continente, as sociedades mais próximas à costa atlântica já se transformaram em sociedades escravistas e tem um envio significativo de gente dessas regiões para a América, né? Então, o antigo Reino do Congo não seria tão diferente assim da região do norte de Angola ou da região em torno no interior de Benguela. Isso você está querendo dizer que muitos dos escravos que vinham eram filhos de escravas do Reino do Congo, do antigo Reino do Congo, ou de Angola ou de Benguela, que já viviam isso é um outro aspecto, quer dizer, sendo filhos de escravas que vêm do interior, né? Eles já são biculturais, vamos dizer. Eles sabem alguma coisa da língua, alguma coisa da cultura da mãe, né? E eles estão numa posição de serem mediadores entre escravos Bakongo ou escravos Imbundo, da região em torno de Luanda, com outros do interior. Além disso, os comboios de escravos que chegavam do interior, às vezes tem um livro de um padre capuchinho, no início do século XIX, sobre os escravos que vêm do Império Lunda, né? Então eles chegam já depois de meses de viagem no mercado de Kassange, no interior, e depois levam 3 meses para chegar a Luanda. Quando chegam em Luanda, já estão falando Kimbundo, segundo ele. Na verdade, estariam falando um pidgin, uma versão simplificada de Kimbundo, que era usado no tráfico. Então eles chegam lá e imediatamente podem conversar com os Kimbundo, os falantes nativos de Kimbundo, com essa língua pidgin de Kimbundo. E a mesma coisa acontecia mais para o norte com relação ao tráfico que levava para o antigo Reino do Congo, né, no caso de Congo. E essa questão da língua devia ser muito importante em toda a questão do tráfico. Imagina uma fazenda dessas onde eles chegavam, era importante ter gente que era capaz de se comunicar e situar minimamente os recém-chegados sobre o que ia acontecer, para onde eles iam. Então, não só essa proximidade construída no navio entre eles, e mesmo aqui, isso era para o próprio tráfico funcionar, essa comunicação tinha que acontecer e depois ser apropriada. A possibilidade de ser apropriada pelos próprios escravos era um risco que tinha que se correr. Não funcionava se eles não se comunicassem, se você não conseguisse se comunicar com eles.
né? Por mais que a violência funcione, tem uma hora que você precisa se comunicar com o escravizado, dizer para onde ele vai subir, a quem ele deve obedecer, como é que as coisas funcionam. Mas principalmente, eu diria que principalmente eles conversam entre si. Também. Né? Mas isso é facilitado pelo fato que a maioria deles fala mais de uma língua. Antes exato. de aprender o português, também já tem falavam várias línguas. Né? Na África Ocidental também, muitos falavam mais de uma língua. Né? Então isso facilita a comunicação, claro. Né? Isso você tem registros disso no jongo. Né? O Stanley Stein, ele cita, a partir de entrevistas com ex-escravos, né? Na década de 40, 1940, ele cita um jongo que os escravos cantavam no trabalho, quando eles estavam trabalhando, e o feitor de repente chega, ou o senhor de escravos. Né? Então um diz, Ngoma vem, ou Ngoma está a caminho. Ngoma é a palavra quase que universal nas línguas banto para tambor. Né? Outro ex-escravo, falando com outro estudioso dos jongos, a Maria Lourdes Borges Ribeiro, ele diz que os escravos falavam nessa mesma situação, Cumbi virou. Cumbi é uma palavra bem localizada, que vem de Quimbundo, de Umbundo, mais para o sul, né? E também de algumas línguas mais para o interior. Mas enfim, quer dizer, é também acho que essa palavra mostraria a presença significativa de falantes dessas línguas, ao ponto de a palavra ser entendida dentro da senzala de um modo geral. Né? Esse senhor que conta essa história, ele nasceu no Brasil, ele teria nascido no Brasil de pais africanos que teriam vindo para o Rio de Janeiro depois do final do tráfico, teriam vindo da Bahia. Né? E, enfim, provavelmente Cumbi não era uma palavra da experiência específica dele, não? Pode ser que os pais tenham sido Ubuntu, mas o mais provável é que isso era uma palavra, quer dizer, a gente está falando da década de 50, quando a Borges Ribeiro fez essa pesquisa. Né? Era uma palavra já generalizada na senzala, né? Por causa da presença significativa de escravos dessas origens, né? E o fato de que todos falavam línguas muito próximas, não todos, mas enfim, uma boa parte. Bom, posso avançar um pouco no jongo, né? Pode, Só porque pegar esse gancho aí, já que se abriu um gancho, a questão da língua, porque ao mesmo tempo, esses africanos, eu queria a tua opinião sobre isso, parece que eles aprenderam muito rápido o português, por mais que mantivessem um vocabulário, uma gramática e uma língua proto-banto, posso chamar assim? Como é que se chama? Pan-banto. Pan-banto, né? Mas eles aprenderam muito rápido. Essas palavras que ficaram são porque elas não tinham significado em português, você não tem outra em português para colocar, porque são palavras que têm um sentido religioso, são palavras que eles querem manter, ou você acha que essa língua era mais banto do que português? Você entende? Porque eu acho que foi muito rápido o aprendizado do português, apesar de concordar com você. Tem palavras que permanecem até hoje em pontos de jongo. Imagina no século XIX devia ter muito mais. Mas, queria a tua opinião sobre isso. Bom, a gente tem que lembrar que durante toda a primeira metade do século XIX, isso a gente sabe pelos recenseamentos antigos dessa época, tanto em São Paulo quanto, no caso do Rio, mais pelos inventários de pessoas falecidas, de senhores de escravos falecidas. Né? A gente sabe que numa grande fazenda era comum que 90% dos homens adultos, ou seja, homens acima de 15 anos, fossem africanos. E talvez 2/3 das mulheres. Né? Então era uma população basicamente africana, né? Sempre renovada com novos africanos. Né? Eu fiz um cálculo muito aproximado a respeito do Sudeste como um todo, né? E calculei que
usando 1850 como base, que talvez pouco mais aliás, que 50% dos escravos africanos teriam chegado nos últimos 12 anos. Ou seja, não só é uma população africana, mas uma população africana que se renova constantemente. Bom, então, e havia grupos que eram suficientemente grandes que com certeza eles continuavam falando sua língua. Então os Congo, Bakongo, certamente havia falantes dentro da senzala que falavam entre si essa língua. Quer dizer, até o fim do tráfico, aí isso vai desaparecendo. Por outro lado, também havia essas línguas pidgin do tráfico. Quer dizer, se todo mundo chega em Luanda, do interior, já falando um pidgin de Kimbundu, então esse pidgin vai também servir de veículo de comunicação entre grupos diferentes, até eles aprenderem português. Que a gente saiba, não houve uma língua crioula formada a partir das línguas hispânicas. Mas eu acho que quando eu acho que as condições demográficas eram fundamentalmente diferentes, comparando com o Caribe, regiões no Caribe onde houve esse fenômeno, ou no sudeste dos Estados Unidos, onde tem o exemplo do Gala, né, que é uma língua só uma ilha, né? Mas nessa ilha as fazendas eram enormes, de 600 até 1000 escravos. Havia muito pouca população livre. E os fazendeiros eram absenteístas, né? E só passavam uma parte do ano. Como no Caribe. Como no Caribe, exatamente. No Caribe também, onde esse fenômeno surge, são grupos de africanos muito isolados. E a população livre muito reduzida. Muito reduzida. Né? O que não é o caso no Sudeste. não é o caso mesmo no Vale do Paraíba, onde você tem grandes fazendas para os padrões brasileiros, mas fazenda de 300, 400 escravos é uma raridade. Né? Em geral, 100 escravos já é uma fazenda grande. 50, 60. E tem muitos pequenos proprietários de escravos, né? E uma população livre que também vai crescendo, substancial. E esses senhores também fazem muitas festas. Tem Natal, festa de Reis, as de Santos, quer dizer, tem eles são presentes, isso é importante. Há uma sociabilidade. Mas você tem que lembrar, uma coisa muito bonita no livro do Stanley Stein, e eu acho que um depoimento que marcou, ou que influenciou a interpretação dele bastante, no capítulo sobre Jongos. Ele cita um viajante que fala de um senhor, um americano que comprou uma fazenda, ele se casou com uma brasileira, uma família abastada, né? E foi dirigir uma das fazendas dessa família. E ele era protestante. Então ele veio e ele disse: todo mundo tem o direito de praticar a religião que eles querem praticar. Então eu vou dar esse direito para os escravos. Aí a besta do viajante, ele observa as danças, né? Mas ele não tem nenhuma sutileza, é um depoimento totalmente enviesado, racista. Ele perdeu a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre o que os escravos, qual era a religião que eles realmente praticavam entre si, né? Porque estava lá. E o Stein, ele cita isso, e você vê que, em parte por causa desse exemplo, que ele insiste nas raízes africanas da religiosidade na senzala. Ele fala que há um diálogo, uma influência até mútua entre Casa Grande e senzala, mas nesse capítulo as raízes africanas, e isso ele falando do final da escravidão, já nos 70, 80, né? E de todo modo, apesar dessa diferença demográfica marcante, as fazendas de 50, 60 pessoas, pequenos proprietários, uma população livre em crescimento, o Vale do Paraíba, né, nas primeiras décadas, na primeira metade do século XIX, de todo modo era o que mais se aproximava de uma situação de uma predominância de população escrava e africana em termos demográficos, né? Pelo menos nas grandes fazendas. Né? O que faz, eu acho, esse meio termo entre a manutenção de algumas palavras,
a construção de uma linguagem africana mais evidente do que está presente em todas, mas de uma africanidade pambanto muito mas evidente. A gente tem que lembrar... Porque você tem uma realidade demográfica muito africana, até 1950, né? Depois, menos, mas mesmo assim são os filhos dessa geração de africanos. Né? Aprenderam. Mas a gente tem que lembrar o número enorme de palavras no português brasileiro que vem das línguas bantu. Mas quimbundo, sobretudo, não? Bom, é difícil você precisar, porque... Bom, eu diria, se quimbundo tem uma predominância maior, é por causa do tráfico anterior a 1810. Mas mesmo depois de 1810, o norte de Angola, que incluiria muitos falantes de quimbundo, também mantinha uma importância grande. Não era só Kikongo, né, que se falava na senzala. Mas agora eu perdi o fio. As palavras bantus na língua em português. As palavras em português, quer dizer, tem camundongo, tem carimbo, né, que era o que se usava, o ferro que se usava para queimar a pele dos escravos, né? E uma miríade de palavras. No final, no século XIX, havia mais palavras ainda que eram de uso comum. O Macedo Soares, estudioso que fez um dicionário na época, né? Ele tem um artigo em que ele fala sobre as influências africanas no vocabulário do Vale do Paraíba. Então ele menciona que todo mundo usava curiá para comer, que vem de essa palavra em quimbundo, também em Kikongo, cudia, com D, o D muito próximo ao R, curiá, né, que é no Brasil. Mas isso passa a ser uma palavra usada entre a gente de classe baixa, segundo Macedo Soares. Né? Claro. E tinha a palavra Ngana. Ngana, que era usada pela gente da Casa Grande também, que queria dizer senhora de escravos. E aí é um fenômeno interessante, porque Ngana, em quimbundo, quer dizer senhor. Mas pelo término em A, passou a se referir à senhora dos escravos. Ou seja, já há um aportuguesamento da palavra. Então a gente tem que lembrar que essa presença de palavras de origem das línguas bantu era muito maior no passado do que é hoje no português brasileiro e certamente muito maior na senzala. A Ivana Lima, no livro dela, nas discussões sobre a língua portuguesa, um dos temores, se haveria uma língua brasileira, que a língua brasileira, a expressão, eu não vou citar o autor, eu teria que reler o livro da Ivana, mas era o temor que a língua brasileira fosse uma geringonça luso-africana, a língua brasileira diferente do português. Eu cito uma fala de um parlamentar no final dos anos 40, dizendo que esse grande número de africanos entram aqui no Brasil e estragam o nosso português. E por falar nisso, uma pergunta que a gente queria fazer. As palavras dos tambores do jongo, tambu, candongueiro, cumba, as palavras do jongo... Fala um pouquinho da origem dessas mais conhecidas e que se mantêm vivas até hoje, né? O gandongueiro, a puita... Os instrumentos que se usam no jongo, especialmente, quer dizer, os tambores, a puita, tem uma... Desculpa, pode retomar, desculpa, mim? Instrumentos que... Tá, os instrumentos que se usam no jongo, esse tambor de tronco escavado com uma face só, o couro segurado por pregos e o couro que se esquenta no fogo para afinar, né? Isso é um tipo de tambor muito comum em toda Angola e também em boa parte da República Democrática do Congo. Ou seja, é o padrão de tambor que se usa na África Centro-Ocidental, com algumas semelhanças entre tambores da África Oriental, né? A puita também tem uma distribuição muito grande.
E é o mesmo nome. E é o mesmo É o nome. mesmo nome, exatamente. Porque candongueiro em Angola é uma coisa totalmente diferente. É, né? E tem mas, umas mudanças mas semânticas, tem um né? registro no livro de Cavazzi, de 1680, sobre o Reino do Congo, e ele registra a palavra Ndunga. E K, agora, K é um prefixo em quimbundo, que é um diminutivo. É o prefixo usado na cabula como um prefixo para marcar uma língua secreta, né? Então, eventualmente, Candunga seria pequeno, porque o candongueiro é o pequeno né? Tambor desses dois, né? Então, eventualmente, candongueiro poderia vir dessa candunga, né? E o que é o candongueiro lá em Angola? Candongueiro ou o cara que dirige a van. Porque eu acho que porque quem faz candonga é quem faz assim um negócio, um negócio meio esquisito também, né? Acho que lá em Angola que mudou o significado. Foi lá que mudou, aqui que ficou autêntico. Não, é porque é engraçado, é canongueira, lá todo mundo fala canongueira, mas eu dirigi, o motorista da van, né? É o canongueiro. Agora, puita Mas é o mesmo puita é a nome. mesma palavra. Puita é a mesma palavra. A grafia, quer dizer, a grafia que se usa para as línguas internacional, geralmente coloca um W ali, mas E a palavra jongo? Bom, eu tenho a minha teoria sobre isso. Eu apostaria que vem de Kikongo Dzongo, Kimbundo, acho que é Songo, e Umbundo também Songo, que é flecha ou bala. E em Kikongo tem a expressão Dzongo Mianwa, que quer dizer a bala da boca, né? Ou seja, a palavra dirigida com agressivamente. Em Umbundo também tem uma expressão semelhante, ou um provérbio que diz que a palavra é como uma bala, né? E também há uma dança e um canto de desafio em Cuba, que também se associa aos mesmos tambores. Os cubanos reconhecem isso como associado aos cultos congos, de origem da África Central Ocidental. O canto de desafio se chama de puia, ou seja, coisa pontuda, coisa que ataca, né? Que é uma palavra de origem latina, porém a ideia a espanhola, mas a ideia se encaixa perfeitamente com essa ideia de bate-boca, né? Bate-boca, é isso. Gente, E Cumba? Vamos perguntar só a Cumba logo? Não, eu parava, eu acho que está quente. quente. Eu acho que isso é maravilhoso, ele tem que repetir isso em vários cenários, porque isso vai entrar no filme, essa história da flecha, porque Nossa, essa é a nossa tese, entendeu? Então isso vai ser assim, repete vezes pra gente usar melhor. Exatamente. E aí a gente repete daí e aí continua com os Cumba, porque senão a gente... Acho que foi bom, né? Foi ótimo. Muita informação boa. Não, ainda tem umas 10 perguntas, mas a gente faz off. A gente começa repetindo essa história da flecha. Pode falar o que você tem a falar. Silêncio, por favor. Me diga então, Marcos. Vai, silêncio, por favor. Bom, provavelmente... Vai. Silêncio, por favor. Vamos lá. Provavelmente o navio Camargo deve ter parado aqui. As canoas devem ter levado, então, os africanos em direção ao Bracuí, a fazenda Santa Rita, que é exatamente aqui nessa direção. Esse mar aqui é bastante fundo, tem calado suficiente para um navio grande parar aqui. E também é razoavelmente protegido do oceano, porque não dá para ver Angra daqui, pouquinho você vê o oceano lá longe. Então dá para fazer um desembarque pelo menos rápido, né? E seguro. Eu acho que isso aqui é importante. E muito próximo da fazenda Santa Rita do Bracuí. Que mais perto não tem calado para ele entrar ali. E se o navio pegou fogo, foi aqui. Se botaram fogo no navio. Porque o seu Manuel Moraes diz que
esse desembarque, um dos desembarques que a gente tem registro que eles narram, teria ocorrido na parte de fora da ilha de Cunhambebe. Essa aqui é a ilha de Cunhambebe grande. A pequena é muito pequena e não tem calado para desembarcar. Atenção hoje, detalhe, naquela montanhazinha. Aquele espécie de pico. É a parte mais baixa, tá vendo? Eu acho que é exatamente ali a descida do rio Bracuí. Porque a estrada que sobe, ela margeia o rio Bracuí. Ela está ali, ele pode vir direto aqui, gente, o oceano está aqui na frente. Aqui, você vai embora aqui para a África. Você aqui vai direto, você não passa por Angra, você não passa na frente de Angra. E você pode vir por trás da Ilha Grande, direto aqui. Não tem erro e é muito rápido, não é? Dá para... Olha lá, você vem direto. Última parada, se você for reto, é a África. Quer dizer, a Ilha Grande está para a esquerda, Angra está muito à esquerda, então dá para vir bem lá por fora e uma linha reta você chega aqui. Mar aberto ali, E aqui é a fazenda de Bracuí ali, realmente é... Vamos usar o mapa também Angra está lá. Podemos pensar Dependendo do nisso, papel, né? se usar qualquer tipo de flash, Vamos pegar para Porque aí vai aparecer fazer uma Angra. extensão, uma coisa assim. Pegar um bater sem flash é o ideal, né? Angra está atrás daqueles morros lá, porque a Angra é para lá. A Baía de Angra é outra, não é essa. Essa é a Baía da Ribeira. Quer dizer, tudo é Baía da Ilha Grande. Tudo é Baía da Ilha Grande. Só que aonde fica a cidade de Angra é virado para lá. São duas enseadas com Ilha Grande na frente que São, fazem uma grande... exatamente. São duas grandes enseadas.
Parece que tem um homem andando ali, ó. Adoro quando acontece isso.